Boa. Olá, pessoal, eu sou o Daniel da Botnix, estou aqui com uma convidada super especial, Fernanda Capriotti, né, Fê? Já vou pedir para ela se apresentar, mas a ideia desse papo de agora, gente, é para a gente falar sobre reestruturação do processo de onboarding. Então, o que que eu preciso me preocupar, métricas, aspectos de personalização, experiência do colaborador. Toda vez que a nossa empresa, que a sua empresa decidir que precisa reestruturar isso, a gente quer te ajudar a entender os porquês, o como e o que que você pode tirar de output, de resultado, e especialmente com dicas bem práticas desse projeto, tá? Então, para falar disso, a gente trouxe nossa parceiraça, Fernanda. Bem-vinda, Fê, aqui é o nosso papo. É uma live descontraída, tá, gente? A gente aqui, no fundo, eu, a Fê, somos empreendedores, né? A gente cria muito projeto, então a gente quer estar próximo de gente que possa agregar aqui na nossa audiência. Então, Fê, fica à vontade aí para se apresentar, e aí a gente já entra. Pessoal, a gente pensou num esquema meio de entrevista, né? Então, a Fê vai se apresentar e vai ser mais um bate-papo, perguntas, e entender um pouco do que ela tem de experiência e o que ela pode ajudar vocês aí que estão aqui assistindo. Bem-vinda, Ah, Fê. obrigada, Dani. O pessoal, tudo bem? Dani, assim, mais uma vez, obrigada pelo convite, né? É sempre Entrevista que bem-vinda. nada, vamos bater papo, né? Acho que a gente já conversa tanto aqui no offline, né? A respeito Sim. destes temas que são tão importantes. E contando para vocês, né? Porque é que o Dani me convidou, né, para estar aqui falando de onboarding, falando desse tema com vocês. Pode não parecer, mas eu tenho mais de 30 anos desculpa, de experiência em recursos humanos, né, já fui responsável pela área de atração de talentos em grandes empresas, então, do setor de varejo, do setor financeiro. Outro dia fiz uma conta rápida, Dani, eu já fiz mais de 80 mil contratações durante toda a minha trajetória. Caramba, tem É, rodagem aí, né? tem. E da mesma forma que você cuida da experiência do candidato, né, no processo seletivo, né, eu fui identificando durante todo esse tempo também as oportunidades que a gente tinha quando essa pessoa já estava dentro de casa, né, como que é ali o primeiro dia da pessoa, enfim. Então, eu fui aprendendo muito durante esses anos todos nas instituições que fiz parte, e há 6 anos, completando mês que vem, né, estou aqui nessa jornada empreendedora, junto com o Dani, né, na Be Able, que é uma consultoria que pensa em estratégia de experiências, né, tanto do colaborador como do candidato, e aí entra muito importante também a experiência dessa pessoa depois da chegada dela na empresa, né, então, e, além disso, sou mãe da Helena, né, sou esposa do Fábio, sou maratonista, estou me preparando aí para minha segunda maratona, então, pego muito do aprendizado do esporte para trazer também para a nossa maratona aqui de vida empreendedora, né, Dani? Animal, animal. Bom, gente, vocês seguem a Fê nas redes sociais, vocês veem que ela corre muito, assim, né? É uma inspiração aí também. Não, legal, Fê. Obrigado aí pela presença, tá? E de novo, né, pessoal, reforçando, assim, com a experiência que a Fê teve, quando a gente pensou nesse papo sobre reestruturação, quando a gente pensou em quem que a gente queria trazer, a Fê veio rapidamente na nossa cabeça, assim, e acho que a gente pode aprender muito com isso também. Mas, Fê, vamos lá, começando então, né? Acho que quando a gente pensa num projeto de reestruturação, eu acho que a primeira pergunta que eu me faço e que a galera deve se fazer é como é que eu sei que eu tenho que reestruturar, né? Qual que é os aspectos, o que está acontecendo na minha empresa? É uma métrica? É algumas atitudes? Como é que eu sei que eu preciso fazer um projeto desse tipo, assim, né? Que eu preciso mudar o meu onboard, eventualmente melhorar, ou eventualmente jogar fora o que eu tenho e começar tudo do zero, né? Boa, Dani. Eu acho que a gente pode olhar para os números, né? A gente pode seguir dois caminhos aqui, né? Um que é olhar para os números, né? E o outro é olhar para aquilo que tem de novo no mercado também, né? Pode ser que o seu onboard Bom. esteja ali funcionando, né? Mas você vê que tem muita coisa diferente acontecendo no mercado, né? Tem tendências chegando. Então, esse pode ser um caminho, né? E o caminho que mais dói é o que geralmente acontece, né? Você vai olhar para os números. E o primeiro deles, acho que o mais importante é o quanto é a tua rotatividade nos primeiros 90 dias. Quem está chegando está querendo fugir rapidamente, e Por se isso é um quê? problema, né? Né?
pela minha experiência, né, e nas diversas empresas que, tanto que eu já trabalhei, ou como que eu já fiz consultoria de projetos aqui na consultoria, dificilmente alguém olha para o turnover tão cedo, para esse, Uhum. né, turnover de 90 dias. Ele dá mais trabalho de medir, enfim, né, você precisa acompanhar. Geralmente, a culpa cai sobre recrutamento e seleção. A culpa é de seleção que não trouxe a pessoa certa, né? Mas será que é só isso? Né? Então, a gente fica naquele eterno enxugar gelo, né? Eu contrato, 60, 90 dias depois a pessoa está indo embora. Mas tem que investigar a fundo o porquê que isso está acontecendo, né? E às Então, vezes a gente achou que era a pessoa certa, mas decepcionou tanto no começo, né, que podia ser a certa, né, mas é, eu será que é, espantei ela, né? então, será que é só isso, né? Será que Uhum, é só a seleção ali que teve alguma questão que não trouxe a pessoa certa? Né? Quais outros fatores que podem aparecer ali? Né? Ou o gestor que vem, um outro fator então acompanha o teu turnover. Ou o gestor falando que aquela pessoa não está performando. Nos primeiros dias, assim, ela está mais devagar, tem uma baixa produtividade inicial, uhum, né? As pessoas demoram mais para rodar, né? E ter esse aprendizado. Um outro fator é o absenteísmo. Essa pessoa começa a uhum, faltar com uhum. frequência, né? Logo nos primeiros dias. Se ela não está encantada com a empresa, né? Se ela não fechou esse que era o namoro no processo seletivo, e aí ela casou, né? Casa ali com a empresa, Uhum. ela não está nesse período de lua de mel, se as coisas já estão acontecendo, né, ruins neste período, pode ser, né, e muito provável que tem questões no seu onboard que você precisa olhar. Boa, É, Fê. Eu tenho alguns casos, assim, às vezes, a gente conversa muito com o mercado, pelo produto, né, que é posicionado em uhum, onboard e tudo mais, e às vezes a empresa vem e fala assim, pô, Dani, o meu candidato, às vezes ele está em 2, 3 processos seletivos, né, e no momento que ele aceita a carta proposta, a carta oferta, cara, eu preciso já convencer ele rapidamente de que entre essas 3 opções que ele está avaliando, eu sou a que mais vale a pena, né. E aí sim, né, entre o onboarding, assim, entre esse storytelling, esse encantamento, que faz a diferença até na eficiência do recrutamento em si, né? Como é que eu consigo garantir que quem aceitou a carta oferta vai estar aqui no primeiro dia, vai estar aqui nos primeiros 3 meses, eventualmente, né? Então, acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, assim, dessa primeira foto inicial. Ô, Fê, quando a gente estava antes de começar a gravação aqui, a gente estava uhum. batendo um papo, você estava falando do exemplo do colégio, né? Aí eu ia te falar só para você colocar isso aqui Tá no nosso bom. papo também, que eu achei muito interessante, eu acho que a galera vai se identificar, né? Se puder contar do primeiro dia lá, né? A pergunta que você me fez. É, então, a pergunta que eu sempre faço, né, quando eu estou falando do tema de onboarding você lembra do seu primeiro dia na faculdade? Pois Né? é. Você me contou a tua experiência, Dani. E eu falei para aí, pessoal, falei para a Fê que eu lembrava, não lembrava da parte técnica, de tudo que tinham me ensinado do passo a passo das coisas, mas eu lembrava como eu me sentia, né? E talvez essa seja a diferença, né, Fê? Conta aí. É isso, assim, porque no primeiro dia da escola, você lembra o que você aprendeu, né? Teve alguma matéria, um conteúdo, né? Lembrava de aflição, de ansiedade, insegurança, né? Não e é exatamente isso, porque o que fica, né, principalmente nesses grandes momentos, né, de mudança, né, eventos significativos, o que fica muito é a conexão emocional, É né? Então verdade. você desperta ali o teu lado do cérebro da emoção, né? E aí O tem uma série técnico de vem depois, né? técnico vai vir depois, né? Então tem uma série de questões ali, né? O Dani falou do medo, porque vai levar, vão fazer trote comigo, vão raspar o cabelo, Exato. Hoje né? você vê que eu já nem ligo, né? Mas na época ele. Não, pô. Não, que roupa que eu vou? Será que eu vou ser bem aceita? Como que é a galera? Então, tem uma série de medos, né? Assim, de Uhum. ansiedades que estão presentes naquele dia. E no primeiro dia de trabalho é exatamente a mesma coisa, Faz né? sentido. Tem tudo ali que você pode minimizar, né? Quando a gente olha para o onboarding, né? Pelo lado humano, essa é a grande defesa aqui, né? E a gente vai falar mais sobre isso, né? De como criar essa conexão emocional, né? De trazer essa clareza de expectativa desde o princípio, né? Então, Uhum. isso facilita, né? Então, a pessoa se sente acolhida,
né, desde o primeiro momento. Então, Boa. e o que geralmente as empresas fazem no primeiro dia, né? O que fazem no primeiro dia, Dani? Empanturrar de informação que eu vou esquecer no dia seguinte, No dia, nem no final do primeiro dia eu já esqueci na tudo, hora né? do almoço eu já esqueci. Exato, Assim, você exato. pode ter um kit super bonito de onboarding, fazer uma super recepção, enfim. Se alguma coisa nessa jornada, né, nessa experiência que tiver um atrito, né, a pessoa vai lembrar mais do atrito do que das Uhum. outras coisas. E colocar muito conteúdo técnico no primeiro dia, assim, não funciona, né, tão bem, porque é isso, né, a pessoa vai esquecer, não adianta colocar a pessoa do compliance para falar lá no primeiro dia, né, que ela Uhum. vai acabar esquecendo das regras, né, vai ter que Não, ter boa. Ô, Fê, e aí em cima desse assunto, assim, se você pudesse listar, assim, né, os principais erros que acontecem nesse processo de onboarding, né, o que que você falaria? Você já falou um pouquinho dessa parte de colocar muito conteúdo técnico, que eventualmente isso não vai durar na minha cabeça, né, e aí tem estratégias, né, para melhorar isso, microlearning, uma série de Uhum. jornadas que a gente pode criar para que isso melhore. O que mais você vê, assim, de problemas ou que esses projetos que você pega, né? O que acontece de errado, assim, que você já fala, tem que corrigir essas coisas. Sim. Então, esse, né, que a gente falou é o primeiro, assim, focar na Uhum, burocracia, na parte administrativa pesada, ela é necessária, talvez ela possa ser uhum, feita em outros momentos, né, mas ignorando o acolhimento humano, né, então uhum, esse para mim é o principal equívoco que se tem dentro de um processo de onboarding. A falta de plano para os dias uhum. seguintes. Onboarding não é só o Planejamento para a primeiro pessoa. dia, exato. Né? E o onboarding, para mim, ele não é uma formalidade. Ah, fui lá, check. Hoje Uhum, tinha 10 dentro da sala, né? Como que uhum, você constrói isso para ser uma experiência de fato encantadora? Né? Então, a primeira, o excesso de burocracia, o segundo, a falta de planejamento para os próximos dias. Né? Você pode uhum, fazer um onboarding de uma semana, né, de 30, de 90, tem empresas que fazem até de 180 dias, uhum, e aí tem que estruturar o que vai acontecer dentro desse processo, né? Então, ter ali o planejamento, né, o plano para esse período próximo, para que as pessoas não se sintam perdidas, né? Então, assim, ó, passou aqui a primeira semana, o que eu preciso ver na primeira semana? Né? O uhum. que é importante? Só Né? precisa ter um planejamento claro, assim, em cima disso. Isso. E Fê, pensando, você estava falando um pouquinho do turnover, né, que se conversa um pouquinho com esses erros, com essas coisas. Uhum. Como é que você vê o impacto na marca empregadora, desde quando a pessoa lá é candidata, né, no processo seletivo, e aí ela entra no onboarding, consequentemente, né, quando deu tudo certo. Mas quando eu falo de experiência do candidato, do novo colaborador, qual que é o impacto na marca empregadora, né, de ter essas fricções e tudo isso que você está contando, para bem e para mal, né? Por bem e por mal. Né, eu acho que diferente de quando eu comecei em RH, né, há muito tempo atrás, Uhum, né, hoje, as pessoas ganharam voz, né, uhum, então você tem acesso, né, a todas as redes sociais, ao LinkedIn, enfim, a uma experiência boa, né, é muito, assim, uma experiência boa você talvez nem conte para as pessoas, talvez você vai uhum, dividir com a sua esposa, com o seu amigo ali mais próximo, né, porque o ser uhum. humano, ele tende a olhar para o que é negativo, O bom né, ele tá acomodado ali, né? E, exato, assim, é o básico, é o esperado, né? é o esperado, então não surpreende muito, mas se alguma coisa acontecer errada, né, Uhum, neste processo, ele não vai contar só para a mãe, para o pai, né, para uhum, namorar, ele vai colocar isso no mundo, né, uhum, então, isso vai para o LinkedIn, vai para as outras redes, e o que pode acontecer com isso? Outras pessoas, olhando para esse histórico, vão falar, eu não quero trabalhar nessa empresa, uhum, uhum. né, Já vi então, essa fricção logo de cara, né? E todo mundo ficou sabendo, né? então, as pessoas, elas podem ser muito detratoras da tua marca empregadora quando tem essas experiências negativas, né? Uhum, Ao contrário disso, né, quando você tem uma coisa que é fluida, uma experiência fluida, né, no processo seletivo e no onboarding, principalmente, né, isso uhum, aumenta muito os promotores, né, das uhum. pessoas falarem, eu quero trabalhar lá.
né? Não, Olha que animal. legal que é isso, né? Então, e aí isso tem que virar, fica um ciclo positivo, né? Assim, os bons candidatos contam as histórias positivas e vão Uhum. atraindo mais pessoas boas, Diminui o né? custo, né, de atração, né, Fê? Estou pensando Também. aqui, quando você fala também, minha cabeça de quase um físico aqui é sempre fazendo conta, né? E aí eu fico pensando assim, poxa, custo de atração, custo de recrutamento, custo, né? Qual a taxa de efetividade de todo mundo que eu trouxe, todo mundo que eu entrevistei, todo mundo que eu contratei, todo mundo que ficou, né, mais de 90 dias aqui dentro, né? Que pensando como onboarding aqui, é a parte final desse funil de atração e contratação, Sim. né? E aí, quanto mais a marca empregadora funciona, mais, primeiro, Uhum. aumenta essa taxa, né, de conversão até o final. Os meus candidatos, eles virão melhores, eles virão mais conectados com a minha cultura e eu vou garantir que eles fiquem mais tempo aqui dentro, consequentemente, né? Sim. Então, E tem uma coisa que é difícil de medir, Dani, principalmente quando a gente está falando de empresas de bens de consumo. Isso fica uhum, mais fácil, tá? No sim, varejo, alguma coisa assim, que é o resultado do impacto para o negócio, uhum, tá? Por quê? Vamos lá, é assim, se a pessoa foi lá e ela teve uma experiência ruim naquela marca, é. né? Ela vai contar isso para todo mundo ali da família dela, E um monte né? de gente consome aquele produto, né, ou aquela marca, Exato. Vai com muito. deixar de consumir aquela marca por conta da experiência daquela pessoa. É Ah, diferente de um B2B, né? Assim, pensando, né? Ah, é, putz, fui ruim nessa empresa de na Botnix, por exemplo. Assim, poxa, isso. tem um grupo limitado de empresas ali que vão consumir, mas que não é numa escala tão grande quanto, né, um produto, sei lá, um perfume ou um produto de consumo, né? Alguma coisa assim. Uhum. Interessante. Mas vai numa grande rede de supermercado, Aham, faz tem uma sentido. experiência ruim ali, cara, minha mãe não vai mais nesse supermercado, a minha avó também não, a minha tia também não, porque alguém me tratou mal, Faz ou muito eu tive uma sentido. experiência muito ruim ali, entendeu? Então aumenta muito mais a importância de eliminar essas fricções. Não, legal, Fê, mas aí, boa, então a gente entendeu aqui dos problemas, né, e de como que eu preciso chegar a essa conclusão de que eu preciso trocar o meu processo, reestruturar, tudo mais. Mas uma vez que eu decidi isso, falei assim, beleza, pô, a empresa inteira está comprada com esse projeto, vamos mudar essa situação. Qual que é a primeira coisa que eu, analista, né, ou eu, gestor desse projeto, o que eu tenho que fazer amanhã, assim, uma vez que eu defini isso hoje, assim, beleza, eu preciso trocar todo o meu onboard. Qual que é meus primeiros passos, né? Qual que é o norte aqui? Eu, como administrador desse projeto, o que que você tem a É. dizer, assim? Ó, o ponto de partida, muitas vezes, né, e o que a gente vê muito acontecendo é vou atrás da tecnologia, né? Então, assim, ó, vamos ver o que tem no mercado que faz isso automático, qual é a plataforma, Vou vou procurar o colocar na milagre, IA, né? vou aqui perguntar para a IA como é que faz, né? Mas tem um passo antes, né? A tecnologia, ela é o fim, né? A tecnologia tem que traduzir a experiência que você desenhou, né, para aquelas pessoas no projeto, né? Então, começa por aí. Para quem é este onboarding? Né? Acho que o A gente primeiro fala muito passo é aqui, definir isso. a gente fala muito aqui, né, Fê, que quando o processo já vem errado, o que a Botnix ajuda é escalar esse erro, assim, né, no fim do dia. Então, tem que vir Exato. certo. E aí ele escala a qualidade, né? Escala o que funciona e o que vai bem, né? Bem, É igual, é qualquer tecnologia, Dani. A mesma coisa de vou pegar uma ATS, né, que são as plataformas que fazem recrutamento e seleção, para colocar aqui o meu processo. Se o seu processo está ruim, você só vai gerar experiências ruins em grande escala, né? não Então, adianta, né? não Mas e aí, adianta. beleza, pensei que a tecnologia vai vir aqui logo depois de eu ter definido isso. Como é que eu defino, né? Um diagnóstico que eu faço, com quem que eu tenho que Isso. conversar na empresa, né? Acordei no outro dia de manhã lá, quem que eu tenho que chamar, né? Quais reuniões que eu vou fazer? Então, primeiro você define para quem que você está fazendo, para quem que você vai fazer, né, esse Meu programa. público Então, colaborador, assim, o tipo, o público, time da operação, ou o time administrativo. isso, ou liderança. Então, Boa. liderança tem um, quem está em escritório tem outro. Escritório é presencial, é híbrido, né? Então, também tem essa E questão. eu Está tô na vendo fábrica, muito. está na loja, está onde, né? Eu tô vendo muito essa parte de líderes, né? A gente estava até conversando antes da gente começar a gravar, né? Como é que está aumentando o número de projetos de não só treinamento, mas onboarding de liderança também, né?
E o que tem de especial, assim, acho que a galera tá vendo cada vez mais a importância disso, acho que esse é o fato, assim, né? Mas aí, beleza, A manda gente lá. pode definir uma trilha que ela vai ser Uhum, básica, igual para todos os níveis. Todo mundo tem que conhecer aquele uhum. pedacinho ali, né, Institucional, então. institucional, cultura. Só que num determinado momento isso se divide, assim, porque eu sou líder, né? O que que tem Uhum, dentro do onboarding que eu preciso saber, que é super importante no meu papel de líder, né? O que boa. que é importante aqui para o administrativo, né? Para o corporativo. E lá na loja, na operação, na fábrica, né? Então, Uhum, são trilhas diferentes. E aí, para uhum, você entender essas trilhas, né? Porque ó, eu estou há 30 anos em RH, eu conheço muita gente de RH, né? Então, e muita gente acha que o que a gente sabe é fundamental e a gente sabe, a gente está certo, né? Mas uhum. não está, né? Assim, né? Muitas vezes a gente precisa ouvir as pessoas. Então, a dica que eu dou é, então, para quem que você está desenvolvendo, né? Uhum, Essa primeira definição, a segunda definição é vai ouvir estas pessoas, né? E quem que você legal. vai ouvir nesse processo? Você vai ouvir as pessoas que foram recém-contratadas. Fricções que elas tiveram no Hum, processo como ele no está processo, hoje, né? isso. Né? Então, qual foi ali, né, a experiência que essa pessoa passou no primeiro dia de trabalho, né, ou na primeira Uhum, semana? E você vai ouvir o gestor, porque o gestor tem um papel no onboarding, né? Como é que está uhum, isso para ele hoje? Né? uhum, E o próprio RH. Pode ser o RH lá de seleção, né, para ver uhum, como é que está, se está todo mundo junto e misturado, quem está fazendo o onboarding. Tem que ouvir a parte de admissão também. Não uhum. esqueçam dos nossos amigos de admissão, que são responsáveis, né, por toda a Essenciais ali nesse documentação, processo. essencial, né, eles fazem a parte super importante dentro desse processo também. Então, você tem que pensar nessas três personas, né, dentro do processo. E aí, olha, com 4 ou 5 questões muito simples, né, você Uhum. consegue fazer um diagnóstico, né, Entender as então, dores de cada um, assim, o que eles isso. gostariam. Então, o que que faltou no primeiro dia de trabalho, como é que Uhum. foi, né, o que doeu e o que que foi legal, né, assim, pegar essas duas visões, assim. Uhum. Ô, Fê, e aí eu ia te perguntar um pouquinho sobre personalização, né? Porque a gente tem hoje funcionários entrando em escritórios ou em plantas fabris, enfim, fisicamente reunidos, né? Mas tem empresas também com todo mundo mega distribuído, full home office, e no meio do caminho os híbridos aí, né? Um pouco de cada. Uhum. E como que você vê essa complexidade, né? Eventualmente, na mesma empresa, eu tenho todo mundo, né? Eu tenho 100% presencial, 100% home office e a galera híbrida, né? E eu, como administrador desse processo de onboarding, como é que é? Eu quebro isso, pelo que eu entendi de você contando, quebrar isso em nichos, acho que é a primeira coisa, assim, né? Porque cada É, um vai ter uma dor, cada um vai esperar, vai ter uma expectativa diferente, né? É isso, então, assim? é isso, tem que pensar, assim, porque ela vai se desdobrando, né, para cada Uhum, tipo de público e para cada ambiente, porque no presencial você consegue pensar numa estrutura que vai trazer mais conexão, né, uhum, tem ali o olho no olho, como é que você transforma isso para o offline, né, para quem está longe, né, para quem boa. está no híbrido? Você tem que pensar nessa experiência, né, diferente para esses públicos, sim, né? E eu Não tava, dá para só tava conectar a pessoa que está longe, né? Você tem que é, pensar diferente, assim, como é que vai chegar o equipamento até a casa da pessoa, eventualmente, se ela está em numa região mais distante. Eu estava tendo um papo uma vez em que a pessoa falou assim, Dani, eu preciso arrumar o meu onboarding, porque a gente descobriu, por exemplo, e era um exemplo recente, assim, da pessoa, acho que eu achei meio interessante. Ela falou, pô, eu falei com um novo contratado esses dias, e o cara estava 2 dias sem máquina, sem saber o que fazer, e não conseguia falar com ninguém, assim, o líder não sabia que ele já tinha chegado, que ele ia chegar, e ele não sabia como pedir ajuda, né? Ela falou, cara, tá tudo errado aqui, então, né? Se eu estou tendo um líder sem visibilidade, um RH achando que tá tudo certo, mas não tá, a TI achando que entregou, mas não entregou, e a pessoa ela fica completamente desnorteada ali, né? Então, enfim, acho que tem a ver com isso, né? Como é que eu vou Mas, garantir essas experiências? eu tenho infinitas histórias aqui, né? Mas tem uma que, quando eu fui fazer o diagnóstico, né, e eu estava desenhando um onboarding para a liderança, tá? Uhum, E eu fui entrevistar uma gerente que tinha sido recém-contratada.
E eu perguntei como foi o primeiro dia. Ela falou assim, esqueceram de mim, assim, eu fiquei na lanchonete, de verdade, assim, eu fiquei Caramba, na lanchonete lendo um livro, ainda bem que eu tinha um livro, porque o diretor teve a pessoa que ia recepcioná-la, né, teve um imprevisto, ele ficou numa série de reuniões o dia inteiro, e ela foi ser atendida pelo diretor às 3 da tarde. caramba, eu tinha passado o dia inteiro já, né? E ela ficou na lanchonete lendo um livro, assim, e não tinha ninguém do RH, assim, Uhum, não tinha ninguém ali que sabia que aquela pessoa ia chegar. Então, sim. isso é uma coisa também, Dani, que aí, ó, né, vem aqui para mim, o Aham, onboard, como eu falei, ele não é só uma formalidade, né, mas ele precisa ter como você vive a cultura do onboard. uhum, uhum. Ninguém passou por aquela lanchonete aquele dia e É, viu, era uma lanchonete da empresa, a gente não estava na rua, a gente estava sim, sim. dentro da empresa, né? Era a cultura do lugar também ali, as pessoas Exato, deveriam de parar, né, e perguntar, perguntar, né? exato, exatamente, tudo bem, né? O que está acontecendo? Sim, Alguém para ajudar, sim. né, essa pessoa. Eu também já tive experiências de ir, foi meu cliente durante muito tempo, mas logo na primeira reunião que eu fui presencial, 3 pessoas me abordaram na recepção, Uhum, enquanto eu estava esperando, né? Eu uhum, estava no uhum. showroom ali e tal, vendo as coisas. Você já foi atendida? Você vai falar com quem? Isso é cultura de onboarding, Diferente, isso é né? cultura do Ah, cuidado, né? faz sentido. A gente tem um cliente muito legal também, um super case, em que ele transformou, assim, né? Derrubou a taxa de turnover, né, de vendedores que ele tinha, que era muito importante, assim. Ele conseguiu derrubar, conseguiu aumentar market share, tudo, e a gente tem esse case, só que não é só a ferramenta, né? Não é só os questionários, que eles entenderam que é importante e que ao serem respondidos e a ferramenta entregar era essencial, mas mais do que isso, era como é que eu mudava a minha cultura e como é que eu fazia a cultura da empresa chegar nas pessoas o mais rápido possível, né? E aí acho que é um case legal, né, Fê? Porque assim, não é só ferramenta, não é só cultura, não é só questionário, assim, é tudo junto, orquestrado, né? É. E sem isso trabalhando junto, o negócio, os resultados dificilmente serão positivos, né? Boa. Porque senão fica só a pessoa do RH responsável pelo tema lutando, né? Para que isso Aham. aconteça, né? Então, luta, luta e não Não se acontece. conversam, né? Ô, Fê, e você Exatamente. estava falando da liderança, né? E qual que é o papel, assim, do líder, né? Como é que eu ajudo o líder a ser um bom líder, né? E eu vou fazer um parênteses aqui antes da sua resposta, de um trabalho que a gente, o Botinix, fez há pouco tempo atrás, que estava falando do onboarding do Google e tudo mais, né? E um dos materiais que a gente fez, uma das conclusões que a gente aprendeu lá, é que eles tinham aumentado 25% a produtividade do novo colaborador, só ajudando o líder a ser um bom líder, né? Fazendo, Uhum. ajudando ele a fazer o que deveria ser feito, que nunca era feito antes desse processo todo ser pensado. E aí, tem alguns cases específicos lá, mas, por exemplo, um dia antes da pessoa entrar, eu vou mandar um e-mail para o meu gestor pedindo 5 coisas. E tem uns bullet points assim, do tipo, olha, ele vai chegar tal, receba ele, olha, faça tal coisa, provoque nesse sentido, incentive tal atividade, tudo mais. Enfim, tem uma regrinha ali de coisas que eu Uhum. faço com o meu gestor quando alguém vai entrar, né? Como que você enxerga isso, desse papel? Você falou um pouquinho já antes, né, do lance de receber e tudo mais, mas o que mais pode ser dito em cima disso, assim? O Dani, para mim, o líder, ele é o guardião Faz do sentido. onboard, né? Ele é o guardião da integração. Por quê? Uhum. O novo colaborador, na maior parte das vezes, já conheceu o líder na entrevista, certo? Sim, No sim. processo, né? Sabe quem é e bateu bastante papo para decidir Exato. vir, né? Assim. Decidiu, porque ele está decidindo em trabalhar com aquela pessoa também, né? Sim. Então, ele é a referência única que aquele candidato tem. Tem a pessoa de seleção e tem o líder, Uhum. né? Então, o líder, ele tem que ser esse guardião da integração, né? Então, ele Faz tem que sentido. ter definido ali quais as expectativas para aquela pessoa, né? Assim, qual que é a agenda daquela pessoa, com quem que a pessoa vai interagir nos primeiros dias, né? Uhum. Quais são as atividades. Por mais que ele destaque um buddy, né? Um amigo, Uhum. alguém ali especialista da área para ficar junto, né? Para mim é fundamental que esse líder receba,
né, essa Como ele pessoa no primeiro monitora isso dia ali, também, né, né? isso. E é engraçado, né, Fê? Eu escuto muito, assim, dos nossos projetos que a gente entra, o RH fala, olha, o onboarding não é só eu que faço, tá? É a área também, né? A gente está falando de Uhum, onboarding funcional, de como essa pessoa vai ser recebida, sim, e que muitas vezes, em muitas empresas, culturas, os líderes falam, não, onboarding é coisa do RH, né? Já fez é. onboarding aí, fulano? Então vem que tem um monte de coisa para fazer Senta aqui. aí, já entra nessa reunião. E o board é coisa do RH, cara. Assim, como se fosse É, uma burocracia é. obrigatória e que se eu, líder, pudesse, eu tiraria esse negócio da frente e no primeiro dia já colocaria ele apertando os botões aqui, né? Exato, não, e aí imagina, deixar no onboarding, para mim o mundo ideal, né, o mundo dos sonhos é a pessoa fazer o onboarding e depois ir para a área, né, é Uhum. muito difícil conseguir fazer isso, Sim, né, porque sim. as pessoas querem, né, as pessoas sentadas trabalhando e produzindo o quanto O antes, mais rápido possível, né, o né? mais rápido possível, então o líder precisa entender esse papel, né, que quão melhor for o onboarding desta pessoa, a integração da pessoa, mais rápido ela vai produzir, né? Sim. O quanto mais ela tiver as expectativas alinhadas, assim, o que que espera dessa pessoa na primeira semana, né? Uhum. No primeiro mês, né? O que que a gente espera de você ali, né? Tá Uhum. definido isso, né? Tem um papo daqui 30 dias, né? Ou tem um papo na primeira semana, né? Você tem que ler esses materiais, tem Uhum. esse amigo aqui, né? O seu buddy que vai te ensinar, enfim. Tem algumas pesquisas que, como você disse, né, do Google, né, tem outra referência que, assim, que já foi medido isso, que quando os gestores de fato mergulham no onboarding, né, e dedicam tempo para isso, eles elevam a retenção em 35%, Caramba, é né, que muito. aí você ataca direto no turnover. Aham, sim, sim. Nosso principal problema que a gente discutiu lá atrás, né? E eu, RH, posso criar essa trilha, assim, eu devo criar essa trilha para o gestor, um checklist, assim, do que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, faz sentido que isso exista, assim, nesse processo? Sim, eu acho que o líder, ele é o guardião, né, da Uhum, integração. O RH é o maestro, assim, ele tem que uhum. mostrar, né, como que essa banda vai tocar, né, e Mostra cada os um caminhos, tem, mas quem executa são as áreas. exato, né, mas tem que mostrar os caminhos, né, Uhum, vamos lá, ninguém nasceu gestor, ninguém nasceu uhum, sim, líder, né, eu não sei, assim, cada um vai usar a sua própria experiência, né, uhum, de onboarding, ou sua própria experiência de vida ali, para receber as pessoas, né, e para uhum. fazer o seu papel de líder. A gente encontra muito isso, né? Como você Sim, aprendeu a ser sim. líder? Eu não aprendi, né? Eu virei gestor e agora, o que fazer? Então, Sim. o papel do RH é desenhar, né? É isso, assim. O que, que dá para fazer no primeiro dia, no segundo dia, sabe? O quão que o RH apoia o gestor nesse processo. Não é fazer por ele, né? Mas é Uhum. apoiar o gestor, né, na Na aplicação do execução. onboarding. Ô, Isso. Fê, e aí quando a gente fala de, beleza, tem as trilhas, né, os gestores, mas como que eu mensuro, né, qual que é a importância desses feedbacks do meu processo para que eu, analista ali que estou desenhando tudo isso, consiga melhorar o tempo todo, né? Aqui na Botnix, por exemplo, a gente tem esse processo de testar, aprender, melhorar, testar, aprender, melhorar. Isso vem dos conceitos lá de startup, desde quando a gente nasceu, a gente pensa dessa forma, Uhum. né? E aí quando a gente pensa em executar o projeto de onboarding, primeira coisa que me pergunta é, tá, o que eu vou testar, executar, aprender e melhorar, né? Como é que eu faço esse ciclo acontecer, né? São pesquisas, é pesquisa com o gestor, pesquisa com o colaborador, o que que é importante perguntar? Você já deu algumas dicas aqui, né, do gestor, né, de expectativas e tudo mais. Pro lado do colaborador ou do analista, o que ele tem que se preocupar com isso, né, assim? Acho que o primeiro passo é saber quando você vai implementar um Uhum, projeto de onboard, o que que você quer melhorar? É o que tá. que mais está doendo ali, né, para Saber o você que que eu vou ter medir, assim. exatamente, o que que você vai medir, né? Você quer reduzir turnover, né? Você Uhum, quer retenção em quanto? 90 dias é o que está pegando, é uhum, 180, né? Então, o que que você vai medir, né? Então, certo. definiu lá os KPIs que você vai medir. E aí você vai precisar, implantou um projeto novo, vai medindo isso conforme as turmas vão Uhum, acontecendo, né? Então, fez a primeira turma, imediatamente, o que que foi legal e o que que pode melhorar aqui, uhum. né? Reaplica no Reaplica na processo. próxima turma, né? Uhum. E, gente, não precisa ser uma coisa muito sofisticada, sabe? Ter super melhorias,
lógico, a gente tem a tecnologia, né, como Uhum. a Botnix, que já faz isso automático, a gente pode colocar isso na trilha e fazer, Uhum. né, mas pode ser por um formulário, uma pesquisa ali, imediatamente após o onboarding, né, com Tentando perguntas entender o que simples, acontece, né? isso, o que foi legal e o que dá para melhorar, né, reaplica Uhum. no próximo, o que foi legal, o que dá para melhorar, e Uhum. isso não é só para onboarding, né, para tudo, né, então, Uhum. assim, você Todos os trabalhar processos esse internos, processo, subsistemas, né? exato, é melhoria contínua, né, então, você Animal. tem que ir monitorando isso para ir melhorando sempre. E das métricas, você acha que, por exemplo, early turnover é uma das, né, das principais, produtividade, né? É, eu ainda estou nessa saga interna aqui, eu, Daniel, Botnix, né, de como é que eu Uhum. ajudo o cliente a medir essa produtividade, assim, né? Porque quando a gente, eu vou entrar nesse papo daqui a pouco de ROI e tudo mais, né? Mas quando a gente pensa em onboarding, e isso é um mantra aqui dentro, por exemplo, da Botnix, o nosso time, as atendentes, cara, quando o cliente chega, eu preciso ajudar ele a ter o máximo de produtividade o mais rápido possível, ou seja, encurtar esse tempo de máxima produtividade e alongar o tempo do turnover, né? Então, eu quero que a Uhum. pessoa seja o mais produtiva o mais rápido possível e que ela saia ou decida sair o mais longe possível. E isso é um onboarding de sucesso, né? É, beleza, o turnover eu consigo medir, né? Eu sei quando a pessoa tá pedindo as contas e tudo mais, mas eu ainda fico pensando nessa produtividade. O que eu posso medir, né? É a experiência, é o NPS, é desenhar alguns checkpoints e saber que aquilo está sendo cumprido, ou não, eu tenho que ir mais a nível de negócio, né? Por exemplo, poxa, eu estou fazendo onboarding de vendedores, então eu tenho que medir ali o quanto o cara vende e se ele está batendo a meta o mais rápido possível. Como que você enxerga essa parte de mensurar, né? Assim, porque é Tá, parte do feedback, mas também está muito conectado com o negócio, né? sim. Complexo, como eu enxergo, é É a complexo. pergunta de 1 milhão, né, Vi? É, porque, assim, o que que é produtividade, né, no final das contas, para Uhum, aquela uhum, persona, né? uhum, Se você tem muito claro isso, né, se a gente está falando de uma empresa que já tem esse nível de maturidade, que consegue medir a produtividade da pessoa, trabalhou X horas e entregou X produtos, uhum, fica muito mais simples, aí a gente pode medir produtividade, uhum. né? Mas quantas você conhece que É tem? muito difícil, né? E quanto mais, vamos dizer assim, menos concreto é a tarefa, né? Mais É, intelectual, mais é. difícil é ter essa visão clara, né? Não sei se você percebe isso assim, mas Sim, vendas talvez seja o mais fácil por causa das metas e tal, né? Você bateu, não bateu, e aí talvez fique um pouco mais claro, mas é diferente quando eu vou para gestão de projetos, quando eu vou para outras tarefas mais para consultoria, para qualquer administrativas, coisa, né? Assim, consultoria, o né? nosso trabalho, como que mede a nossa produtividade, né? Assim, o número Exato. de proposta, o número de clientes, como que mede, né? Fica, dá para OKRs, medir. né? Uhum. Uma coisa que dá para medir muito é a produtividade do próprio time de RH, Uhum. né? Quando você Entendi. estrutura, isso dá para fazer, né? Geralmente, assim, Uhum. você no teu onboarding hoje, né? Que você quer melhorar, quantas Uhum. horas você está dedicando do recurso X para fazer aquele Uhum. onboarding? Que Entendi. pode ser uma coisa que está ali muito manual ainda, muito cheio de planilhas, né? Tempo Você de tem que execução das ter coisas, assim, horas exatamente. liberadas, se diz. Então, você vai liberar horas do RH para dedicar para outra coisa. Então, no RH fica mais tangível você Uhum. medir, né, a Uhum. produtividade, mas o da persona em si, eu colocaria a retenção de 90 dias, assim, né, ou Uhum. 180, né, o Uhum. quanto isso melhorou, é, sei, talvez promoção interna depois de um ano, mas aí você tem que ter um baseline anterior para comparar, é mais É, né? complicado, Mas aí eu tô né? pensando nisso que você falou das horas liberadas, assim, isso faz sentido, assim, em alguns projetos que a gente entra, a pessoa ela tinha clareza, assim, de quanto tempo o time gastava com aquilo e pós-ferramenta, ou pós-mudança Uhum, cultural, ou pós a mudança que eu fiz, quanto tempo eu tô gastando, né? E isso, no fim do dia, ele consegue quantificar, né? Mensurar em grana, se isso uhum. valeu ou não valeu, por exemplo, é um jeito também, né? Legal, Fê. E às vezes coisas muito simples, assim, o que eu já vivi, eu tive um cliente, Dani, que quando eu ouvi as pessoas, Uhum, né, foi de verdade, né, assim, eu nunca vi, para mim eles são um case, né, os candidatos, os colaboradores, avaliavam o onboard como lindo, maravilhoso,
Uhum. Do tipo, a sede da empresa é em São Paulo, a pessoa ia começar na segunda-feira em Fortaleza, né? Segunda, 6 horas da manhã, chegou o equipamento, assim, para ela, Funcionava. Uhum. 9 horas, ela conectou no equipamento lá em Fortaleza para entrar no onboard, sabe? Era Uhum. lindo, né? Uhum. Os gestores amavam o onboard. Quem Uhum. estava se lascando para isso acontecer? O RH. Ah, entendi. Que Porque, ninguém assim, via, né? ninguém via, e assim, quando a gente quantificou, e a quantidade de vai e volta que tinha no processo, manda um e-mail para cá, recebe o e-mail de volta, manda e-mail para a TI para liberar acesso, senha, gestor, quando a gente organizou esse processo, né, a gente reduziu 40% das horas do que o Olha, RH dedicava nas desafogou o atividades pessoal, né? operacionais, Entendi, né? entendi. Não, é animal, Fê. Acho que é isso, assim, essas medidas de produtividade tem vários gargalos, né? Mas tem o gargalo de quem está chegando, mas tem o gargalo de quem está executando, né? Que nem você falou agora. Exatamente, E exatamente. entender todas essas nuances talvez seja importante, né? Mas boa, Fê. E aí, um próximo ponto que eu queria saber sua visão, assim, é a parte de tendências, tecnologias, né? Eu sou suspeito para falar, assim, porque produzo parte disso, né? E você, como nossa parceira, também acaba enxergando isso, essas coisas. Mas o que que você vê de tendências, assim, né? O que que tem de novo quando o tema é onboard, ou quando o tema é a experiência do colaborador nesses primeiros meses, né? O que que você enxerga aí no mercado que a galera pode ficar de olho, assim, né? Tá. Acho que a primeira, nem sei mais, a Botanics é uma tendência, nem sei mais Espero que seja, né? Por se muito é, tempo. Espero que sempre seja, né, Fê? Que a gente quando acabar essa hype, que a gente esteja na próxima, né? Mas sim, sim. é, Agentes, né? Agentes de IA que liberam. isso, eu acho que essa é a primeira coisa, né? Assim, os Uhum, agentes de IA fazendo esse processo. uhum. É, Como humanizar esse negócio, né? exato, Assim, a eu gente tem uma estava aqui. preocupação muito grande, né, Fê? Assim, é o que a gente conversou um pouco no começo, né? Você falou, poxa, na Botinix a gente fala isso, né? Os agentes, eles existem para humanizar as empresas, para humanizar os processos, porque hoje as pessoas trabalham como robôs, muitas vezes, né? Exato. Ela fica ali com um monte de post-it, de follow-up, é super comum um cliente chegar na Botinix e falar assim, Dani, eu preciso colocar esse projeto rápido, porque as meninas estão com o WhatsApp delas lá e o WhatsApp está bloqueando, porque elas estão mandando a mesma mensagem para um monte de gente toda hora. E como é que eu resolvo isso, cara? Falo, calma, Uhum. né? Sobe uma conta oficial, tem uma estrutura segura para executar isso, e aí o WhatsApp dessa galera vai parar de ser bloqueado porque está usando um canal oficial. Por exemplo, né? E ao fazer isso, você libera o tempo dessa galera que estava ali clicando em botão, copiando e colando mensagem, e mandando, executando o processo na unha, né? É, então, poxa, eu acho que a tecnologia nesses casos acaba ajudando bastante, né, Fê? Sim, mas eu sempre fico meio assim quando me perguntam de tendência, sabe, Dani? Por quê? Né? Eu vivi, a minha carreira, né, inteira foi em grandes empresas. Uhum, Né? Então, uhum, empresas de 120 mil funcionários, de 100 mil funcionários, equipes uhum. gigantescas para fazer tudo acontecer. Né? Só que isso é quantos por cento né, com Sim, dinheiro infinito, né? Dinheiro sim, rico, sim. rica de orçamento, né? Então, Uhum, ali. É, e aí são as empresas que realmente estão mais conectadas nas tendências, né? uhum, Assim, que uhum. vai trazer, que vai experimentar os modelos, Essa né? coisa nova, né? Vai testar essas coisas novas. Quando eu venho para a realidade da consultoria hoje, que eu falo com empresas menores, e aí eu estou falando de empresas de 1.000, de 5 Uhum. mil, sabe, até de 10 mil, não são tão menores assim, Já são né? grandes, né? São empresas grandes. O que eu vejo essas pessoas ainda lutando lá atrás, né? Uhum, Nem falando de tendência, uhum, estão falando de IA, estão falando dos agentes, mas está muito incipiente ainda, uhum. né? Eu Empresas no acho básico ainda, que tem que arrumar muita exato, coisa no antes de chegar a básico, isso, né? exato, exato. Então, a gente pode falar, eu acho que sim, Uhum, os agentes de IA, né, uhum, são a tendência para, como você falou, né, aliviar a sobrecarga do humano, uhum, né, eu vejo muita tendência, né, para mim já deixou de ser tendência, tinha que ser básico, é olhar para a experiência das pessoas no processo, uhum, uhum, né, parar de fazer o negócio por ser formalidade, fazer esses processos super engessados,
sabe? E olhar para a experiência que você está proporcionando através desse processo. Né? O que Uhum. talvez você consiga fazer mais simples, né? Ao invés de dificultar, né? Ali, ó, o dia a Simplicidade é dia. tudo, né, Fê? Sim, sim. Exatamente. Então, e tem milhares, né, Denise? Você pode falar dos agentes, pode falar de gamificação, Aham. você já ouviu falar Microlearning, do né? microlearning, você já ouviu falar dos check-ins mentais via IA, Caramba. sabe? Tem umas coisas que, assim, cara, você pode trabalhar de forma preditiva para prever, né, os índices de turnover e Uhum, tudo mais, uhum. mas são coisas que estão tão além ainda, né, do que está no dia a Na dia, pelo menos realidade das brasileira. empresas, e isso, né, que eu vejo aqui no Brasil. Aham, sim, sim. Não, legal, entendo. E aí, Fê, a gente falou um pouquinho de ROI, assim, né? Mas como penúltimo tema aqui do que eu gostaria de colocar no nosso papo, como é que eu posso pensar em ROI de onboarding, né? A gente falou um pouquinho agora há pouco, né, de, poxa, Uhum. produtividade, né, de turnover. No fundo, quando eu vou reestruturar o projeto, é importante a gente pensar em ROI desde o primeiro momento? Ou é um negócio que eu vou pensar primeiro na jornada, na experiência, e depois eu vou começar a medir, mensurar e justificar isso? Como que você enxerga nesses projetos que você participa, né, a parte do ROI? Eu enxergo que o RH não fala de ROI, Aham, muitas sim. vezes, né, porque não vê essa importância, mas o ROI é que faz com que o executivo, né, a pessoa Uhum, do negócio, quem uhum, tem a caneta na mão para assinar aquele projeto, né, uhum, ele vai concordar ou não, né, você consegue justificar o investimento nesse uhum. projeto através do ROI. E Então, aí aí, uma qual é o impacto na DRE, por exemplo, né, demonstrativo de resultados da empresa? Acho que é o jeito mais rápido de convencer alguma coisa, né? exatamente. Então, um projeto que eu te falei que a gente está discutindo aqui, né? Então, Aham, a gente está refazendo toda a jornada do candidato até o onboarding. Né? Então, uhum, o custo ali, né, é bem operação, né? uhum, Esse é de operação. É bem operacional, assim, salário de 2.000 e pouco, e tem um turnover de 40%. uhum, Né? uhum, Então, é um turnover gigantesco. Então, assim, você pega, para fazer o cálculo do ROI, né, você vai ter que colocar ali tudo que você gasta para fazer aquela contratação, uhum. né, é só pegar, chega nesse denominador comum, né, qual que é o custo de seleção, o custo do onboarding, qual que é o custo do teu turnover, Treinamento, né? Perda de treinamento, produtividade devido a essa rotatividade, tem né? custo que você não consegue mensurar, né, o tempo do Uhum, gestor dedicado àquela uhum, pessoa, enfim, aí você vai uhum, chegar a um custo, né. Geralmente o turnover, o que se calcula, né, é de 4 a 6 salários diretos da pessoa. Então, se você está falando de uma pessoa que ganha R$ 2.000, uhum, custou para você aquela saída, aquele turnover, vamos colocar aqui, custou 5, uhum, custou R$ 10.000. Então, uhum. cada pessoa que está saindo, você contrata e está indo embora em 90 dias, está custando É um 10 dreno mil. de dinheiro, né? Você está falando de 40% de quem entra entrando nesse cenário, por exemplo, nesse Exatamente. exemplo, né? Né? É, Então, agora vai multiplicando isso, assim, né? Então, se você reduzir X% do teu turnover, o quanto você vai estancar de dinheiro, né? uhum, uhum, Então, de saída de dinheiro, aí você chega nesse denominador. E dá para fazer qual que é o breakdown do projeto. Então, assim, se uhum, eu parar aqui com a saída de tantas pessoas, se eu evitar a saída de X uhum. pessoas aqui, eu pago o projeto. Ah, A sim. partir desta saída, né, a partir desse número, eu já estou trazendo resultado, né, Aham. porque eu estou deixando de ter uma despesa operacional que ninguém está olhando, que é o custo do turnover. E aí pode traçar essas metas, né, também, poxa, então com esse projeto aqui, tenho essas metas aqui desses índices É de isso. redução, que é onde eu Aham, começo, de fato, a gerar grana é isso. para a empresa, Então, né? faz bem na linha do tempo, né? Ó, então, eu vou Aham. treinar aqui, investir X mil reais Uhum. aqui, né? E isso vai se pagar em tanto tempo, e a partir daqui você Dá para consegue, que é pensar em o payback, breakdown, né? né? Onde que pagou, e aí quando começa a trazer resultado. Puta animal. Não, sim, faz sentido. Eu tava tendo um papo uma vez, já faz uns meses já, que era um time de floresta, né? A galera tá sempre alocada em plantações, né? Empresa de papel, celulose, enfim.
E aí, falando com o time de, não era nem o RH, era operação de floresta, né? Na hora que a gente falou do bot, assim, que a gente podia lá onboardar a galera, treinar, fazer algumas coisas, ele falou, poxa, mas tem esse papel que você está falando aí desse agente, Daniel, eu tenho um recurso que ele fica todo dia andando nas florestas, né, nas unidades que tem, só para executar isso, assim, para mandar informação e tudo mais, porque ele não tinha WhatsApp, né, na época não conseguia fazer isso por conta, e ele falou, cara, é o salário desse cara aí. Ele falava, então, pô, eu pago 6, 8 mil reais desse cara aí, quanto custa esse projeto, né? Então, essa era a conta clara que ele fazia, que não tinha a ver necessariamente com o turnover, porque se ele somar o turnover, isso vira mais economia ainda, né? Uhum. Mas só naquele caso de substituir, não substituir assim, no sentido de escalar o trabalho desse cara, e esse cara poder fazer um monte de coisa, né? Ele falava assim, poxa, beleza, já dá para se pagar esse projeto. E esse cara aqui que precisava fazer um monte de coisa que não faz porque fica indo de uma floresta para outra, ele conseguiria já executar e me trazer mais receita por fazer essas coisas que ele não faz, porque ele não tem tempo, porque a gente não consegue liberar ele, porque ele está sempre girando nesse negócio. Então, assim, no fundo, tudo isso começa a se casar, né? São várias variáveis, né? Boa, Fê. Não, legal. E aí, Fê, para a gente finalizar, assim, né? Se você pudesse escolher uma dica de quem está reestruturando o onboarding agora, que dica que você daria, assim? Pode ser algo que você já falou nesses últimos minutos de papo, né? Mas, enfim, fica à vontade aí para você encerrar essas dicas que você está dando para a gente. Ai, difícil. Uma só é difícil. Pode ser mais. Pode ser duas. Pode. Eu acho que a primeira, né, entende para quem você está fazendo. Eu acho que o diagnóstico, muitas vezes, ele é ignorado. Né? Então, fazer isso com dados reais, para você priorizar quais as ações vão trazer, de fato, resultado. Né? Então, eu acho que o diagnóstico é o primeiro ponto, né, importante. E o segundo ponto é o foco no humano. Né? Nessa experiência e como ele se sente. Como criar essas conexões, sabe, mais emocionais, né, nos primeiros dias, de pensar nisso, né, para você fazer esse bom casamento, né, do candidato com a empresa. E depois vai, né, põe a tecnologia para ajudar a fazer esse processo, né, do acompanhamento depois e tudo mais. Acho que essas, para mim, são as duas dicas fundamentais. Boa, Fê, super obrigado aí por esse papo, né, acho que é uma conversa que a gente já queria ter há bastante tempo, né, que a gente tem nos organizando, e, pô, vamos fazer e tal, acho que para quem ficou até agora aqui assistindo a gente, já teve certeza de que agregou, que deu ROI, né, gente, que esse papo valeu a pena e que vai fazer você produzir mais, vai melhorar a sua execução dos projetos. É um tópico que a gente já queria falar há muito tempo aqui, a gente na Botinix fala muito de onboard, né, e esse papo de reestruturação e tudo mais, a gente queria trazer alguém que realmente tem vivência nisso, que é importante. Obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, conheçam a Beable também, né, Fê? A Fê, ela faz vários projetos, consultoria em RH, experiência de colaborador, né, Fê? Pode ficar à vontade aí se contar um pouquinho aí do que você faz com a Beable, claro. Dani, assim, né, como eu falei lá no começo, 6 anos neste mundo do empreendedor aqui, né, o meu grande barato de estar aqui é poder compartilhar essas experiências, né, poder vivenciar diferentes empresas, diferentes cases, diferentes negócios, mas o mais bacana disso são essas conexões que a gente faz, né, como hoje, nesse papel, eu consigo ajudar muita gente, né, a destravar os seus processos, né, seja a experiência, exato, a experiência do colaborador, a experiência do candidato, a própria experiência aqui no onboarding, né, então, contem comigo, me sigam, estou muito mais presente ali no LinkedIn, né, e aí todo dia, toda semana tem lá dicas e novidades dos processos também. Muito legal, Fê. E para quem não conhece a Botnix ainda, a Botnix é essa plataforma de agentes aí que escala essa comunicação. Tudo que a gente falou aqui de ajudar o gestor a fazer o que deveria fazer, de fazer esse roadmap para o colaborador, a gente ajuda a você mandar a melhor mensagem para a melhor pessoa, no melhor momento e por um canal que para ela faça mais sentido. E, obviamente, isso acaba afetando engajamento, a experiência das pessoas, porque você está fazendo a informação chegar no momento certo, do jeito certo, né? Então,
contem com a Botnix aí para todo mundo que precisar reestruturar esse onboarding, fazer isso de um jeito diferente. Se vocês verem aqui, é o onboarding como você nunca viu, né? Do onboarding ao offboarding como você nunca viu. Então, falem com a gente adora bater papo e conhecer histórias novas. Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente, né, Fê? Vamos pensar no próximo papo aí para conseguir compartilhar com a galera. Espero que tenha valido a pena e obrigado, até mais. Tchau, pessoal. Valeu.